Oi, meu nome é Thalita Angeliti e eu vou apresentar o meu trabalho Arquivo Vivo LGBTI+, colecionando relatos e acervos pessoais da homossexualidade no Brasil. Eu realizo essa pesquisa no Laboratório de Museologia Experimental, o LAMEX, que é coordenado pelo meu orientador, o professor doutor Bruno Brulon. Eu vou trabalhar a introdução da minha apresentação com 3 eixos base na minha pesquisa, que são as instituições tradicionais de memória, as quais pretendemos olhar criticamente, o indizível e o arquivo vivo. O modelo tradicional de arquivo, além de só qualificar os documentos ditos originais, só revela a homossexualidade baseada em uma memória do trauma. Essa memória é a que se encerra na patologização da homossexualidade com os laudos médicos e na criminalização com os documentos de polícia. Isso incide em um ciclo de violência contra a comunidade LGBTI+, que tem suas ações de memórias e acervos colocados à margem e, por isso, acabam não sendo incluídas nas discussões museológicas. E por causa da supressão sistêmica, as memórias desse grupo são deliberadamente apagadas, fazendo que esses sujeitos não se reconheçam como agentes ou produtores de memória, estabelecendo uma homossexualidade que, para o Pollock, fica condenada a gerir um silêncio, o qual a comunidade LGBTI+, experimenta como uma exclusão, que nunca foi formulada discursivamente. E por isso, trazemos o conceito de arquivo vivo. Boursier nos mostra que a única maneira de romper esses estereótipos e com a violência arquivística, epistêmica e administrativa é escutando ativamente a comunidade LGBTI+. Sendo essa uma maneira de destutelar a homossexualidade do Estado e passar essa tutela ao próprio grupo, produzindo uma crítica queer sobre as representações da sexualidade, identificando instituições, associações e atores sociais que participam da produção de museus e arquivos vivos, entendendo que as instituições voltadas aos mortos, os arquivos nacionais e museus tradicionais, no contexto brasileiro contemporâneo, atuam no sentido de produzir enunciados excludentes e patrimônios indizíveis. Os nossos objetivos são registrar e valorizar, por meio do mapeamento de acervo e relatos orais, as memórias das homossexualidades no Brasil, mapear as instituições que guardam referências da memória homossexual no Brasil no período de 1970 a 2018, identificar, para além das instituições nacionais, pessoas e associações LGBTI+, que produzem, na atualidade, os museus e arquivos vivos da homossexualidade no Brasil, além de divulgar, visando a sua revaloração, por meio da musealização, as narrativas indizíveis das homossexualidades no Brasil. Nós trabalhamos a metodologia em 3 etapas. A primeira é um levantamento bibliográfico sobre a memória e a história da homossexualidade no Brasil. A segunda é o mapeamento das instituições de memória da homossexualidade e associações ligadas ao movimento social LGBTI+. E a terceira é a coleta de testemunhos orais. Nós fizemos um levantamento preliminar dos sujeitos cujas trajetórias de vida e ou ativismos representam importância significativa para as memórias das homossexualidades no Brasil. Esse levantamento teve como base a coleta de relatos orais de pessoas LGBTI+, e com esses relatos houveram indicações de possíveis interlocutores que poderiam contribuir com a pesquisa, além dos critérios pré-estabelecidos, como a faixa etária de mais de 60 anos, ou envolvimento no movimento LGBTI+ brasileiro, ou ter algum tipo de ação relacionada à memória da homossexualidade e transgeneridade. Mas por causa do cenário mundial de pandemia,
Nós decidimos suspender as entrevistas esse ano, porque desde o início, em 2019, as entrevistas têm um viés mais afetivo. Então, até o presente momento, nós possuímos em nosso acervo 19 entrevistas que são transcritas para consulta futura. Esses são os exemplos da tabela com os entrevistados e do índice temático. Essa foto é da nossa entrevista com a Mônica Benício, que aconteceu no eFuturo. Ela nós conseguimos gravar em vídeo, porque um colaborador, que é cinegrafista, nos cedeu o tempo e o material. Ela já está transcrita. É um exemplo de como funcionam nossas entrevistas, né? Sejam elas em áudio ou em vídeo. O nosso acervo, ele possui 1.530 minutos de entrevista, o que dá em média 1h30 por entrevistado. 89,48% dele está transcrito e possui índice temático. O índice temático nós pegamos de exemplo do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma forma de recuperar a informação e uma forma de ajudar os possíveis futuros pesquisadores que venham querer olhar a nossa pesquisa, o nosso acervo e as entrevistas. Fantástico. A participação desses alunos, o interesse, a curiosidade, o desejo de saber que eu observei em todas as sessões foi fantástico. Então, penso que esse interesse, esse resgate da história, da memória LGBT está se constituindo. Eu hoje tenho muita esperança e muita alegria. O que eu constato é que hoje em dia o interesse já se constitui, já dá para a gente ter orgulho. Então, eu não tenho resposta. Longe de mim me arvorar como oráculo para... Nós contamos também com a parceria do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, que é uma das principais instituições de guarda de memória LGBTI+, localizada no Rio de Janeiro, que nos possibilitou o mapeamento de acervo documental, digital e oral, que se concentra lá, além da produção de um inventário desse acervo, de sua higienização e organização dentro do espaço. Essa foto representa o início do projeto, em março, antes da higienização do inventário e da organização do acervo. Essa já é de novembro, com o projeto já avançado, com parte do acervo inventariado, higienizado e acomodado em outro espaço. Além disso, nesse primeiro semestre, realizamos remotamente o levantamento de 68 instituições que possuem acervos organizados pela comunidade LGBTI+, ou que contribuem para a memória e a história da homossexualidade e transgeneridades do país. Nós consideramos que a pesquisa cumpriu com uma parcela considerável das atividades propostas e, em muitos sentidos, excedeu as expectativas iniciais. Infelizmente, não conseguimos seguir com o plano de estudos de forma integral nesse ano, mas buscamos a melhor maneira de continuar com a pesquisa, prezando pela vida dos nossos interlocutores. Nós conseguimos observar as inúmeras vivências presentes nas narrativas dessas pessoas ao longo das entrevistas, levando em consideração a raça, fatores socioeconômicos e realidades geográficas diferentes. Além de perceber as dificuldades dos museus brasileiros. As referências. Eu gostaria de agradecer aos interlocutores, que sem eles essa pesquisa não seria possível, e ao meu orientador,
por me dar tanta liberdade na pesquisa e por sempre acreditar no meu potencial. Obrigada.